Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai analisar por completo o trailer do Shazam: A Fúria dos Deuses. Porque tem muita coisa escondida no trailer, muitas dicas do que vai acontecer no filme e tem um negócio que envolve até o fim da família Shazam. Então assim, ó, roda a abertura e vamos fazer essa mega análise do trailer. E pessoal, aquele papinho que vocês já conhecem, já vai deixando aquele bate-like, o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, então, né, vamos começar falando do trailer. E primeiro assim, ó, o trailer já revela muito bem os principais temas do Shazam 2: Fúria dos Deuses, que é a separação da família e dos amigos quando se cresce. A família Shazam cresceu e não passa o tempo todo com o Billy. E o Billy vai ter uma certa dificuldade para aceitar isso. É por isso que o trailer começa com ele numa cena de terapia com esse pediatra. O Shazam não tá seguro de si mesmo. Ele se sente menor que os outros heróis, porque agora ele passa por algumas aventuras sozinho. E ele queria mesmo se sentir especial, que é justamente quando ele tá reunido com toda a família Shazam. Inclusive, essa primeira cena do Shazam, que ele disse que é um idiota, acaba sendo uma coisa meio meta. Eu sou um idiota. Porque acaba sendo uma coisa que muitas pessoas criticaram do primeiro filme do Shazam. Porque muitas pessoas falaram, né, que esse Shazam do DCU era muito bobinho ou infantil. E aqui isso me parece uma grande indireta a essas críticas que teve no primeiro filme. E na cena seguinte vemos o Shazam voando na cidade. E detalhe que está no entardecer. E o entardecer nesse contexto acaba sendo muito importante por causa das vilãs. E eu já vou explicar isso daí. Percebam que nessa cena os prédios estão com um comportamento meio estranho. É uma espécie de magia que está atacando o Shazam. E aparentemente quem tá fazendo essa magia é a personagem da Rachel Zegler. O Shazam tenta desviar de alguns objetos, mas acaba sendo atingido por um prédio. E o Fred acaba reagindo a isso. E detalhe que o Fred tá usando uma camisa por cima e uma camiseta do Batman e Robin. E assim, claro, é uma referência ao Batman e Robin no universo do DCU, porque é curioso como a gente já tinha uma referência do Robin no filme da Batgirl. E agora, de novo, outra referência ao Robin. Mas o importante aqui não é a estampa da roupa, e sim a roupa. Porque é a roupa do Fred que vai nos dar uma dica de qual que é a linha cronológica do filme. Se é no início, no meio ou no fim. Logo em seguida, no trailer, o Shazam diz que não se sente tão legal como outros heróis. E aqui são citados membros da Liga da Justiça e mostrados cenas do Snyder Cut. E a gente sabe que são cenas do Snyder Cut por causa da questão ali do Batman e o enquadramento que o Batman se encontra. Alguns fãs especularam que por causa da presença do Snyder Cut nesse trailer, isso poderia significar que o Snyder Cut é canon dentro do DCU. Contudo assim, ó, não dá pra ter certeza absoluta ainda, porque essas cenas aí pode muito bem ser um truque de edição do trailer. A gente tá vendo essas imagens aí por causa de uma edição do trailer pra ficar mais fácil de entender a piada. Contudo, quando essa piada acontecer no filme, é bem provável que eles não usem cenas de outros filmes para exemplificar o que ele tá falando. E eu acredito que essa referência fique apenas no trailer. E essa cena aqui que o Shazam sai voando acaba sendo muito importante porque vemos ele sendo arremessado por algo, e que provavelmente foi aquele dragão que aparece no final do trailer. Podemos ver que a cidade nesse momento já foi tomada por cipós e vegetação. E isso tem uma ligação direta com o poder de uma das vilãs, que é a Calypso, e que daqui a pouco vai aparecer no trailer. Portanto, essa é uma cena do meio pro final do filme. E em seguida cortamos pro Shazam no pediatra, que ele disse que se sente uma fraude e conta a sua origem do primeiro filme. O importante aqui é que o Shazam diz que ele tá com dificuldade em reunir a família Shazam. E isso tá preocupando demais o Billy. E como a gente pode ver nessa cena aqui, todo mundo ainda mora com o Billy na mesma casa de adoção. Contudo, entretanto e todavia, ele não tá falando dos irmãos dele na forma normal. Ele tá falando dos irmãos na forma de super-herói. E eles ali, cada um está atuando meio que sozinho. Eles estão distantes como super-herói. E a família Shazam, os heróis mesmo, não estão reunidos. E é isso que tá entristecendo o Billy.
Porque quando ele tá com a família Shazam reunida, é quando ele se sente um herói especial. Digamos que cada um dos heróis da família Shazam quer ser mais um herói solo, e não heróis que estão atuando em equipe. E bem, é nisso que no trailer vemos a cena dele numa ponte no meio da cidade. E assim, ó, eu acho que essa cena da ponte é uma das coisas que vai acontecer no início do filme. E isso porque eu realmente acredito que a família Shazam vai perder os seus poderes durante o filme. Então, ou essa cena é bem no início do filme, ou é no final, quando eles recuperarem os seus poderes. E isso é se eles se recuperarem. E logo na sequência, o pediatra faz uma piada ali sobre ele, e vemos que o consultório dele tá cheio de referências. Tem a Annabelle, que apareceu de novo no DCU, e pelo jeito vai aparecer mais do que o Superman de rosto. Tem também um ursinho de pelúcia do Batman e da Mulher Maravilha, e ursinhos de pelúcia do Lanterna Verde e do Robin, mais uma referência ao Robin. E além disso tem esse S do Starro, que é muito bonitinho. E essas referências aqui foram todas bem legais. Agora, será que mais uma referência do Robin quer dizer alguma coisa? Também há uma referência para Goonies, o que com certeza é uma das inspirações do filme, por ser um dos maiores clássicos do cinema envolvendo crianças. Cortamos então para esse cenário, que tudo indica ser o lar dos vilões. E para esse lugar temos duas teorias. Ou é o Olimpo dos deuses gregos que morreram, ou então é o lar das Hespéridas. E assim, ó, eu acredito que seja a segunda opção pela quantidade de árvores mortas que a gente vê no local. E isso porque as duas vilões do filme são Hespéridas, que são uma espécie de ninfas dentro da mitologia grega. As Hespéridas possuem um grande jardim com árvores que dão aquele famoso pomo dourado. E é bem provável que todo esse lugar, na verdade, seja um grande jardim. Mas como elas não têm poderes, é bem possível que esse jardim todo tenha morrido, secado. E talvez esse seja um dos motivos delas irem atrás do Shazam, já que na mitologia grega elas são filhas do Atlas. E vejam só, o Atlas é um titã, da onde vem parte dos poderes do Shazam. Então quando elas dizem no trailer que crianças roubaram os poderes dos deuses, elas estão falando diretamente dos poderes do Atlas, porque os poderes do Atlas estão diretamente no Shazam. E talvez elas queiram pegar de volta os poderes do Shazam justamente para recuperar o Atlas e esse jardim que elas têm aí. Então, na cena seguinte, vemos que o Mago Shazam está vivo, e ele fala diretamente com o Billy. E nesse momento que ele está preso, talvez seja no mesmo local que vimos antes. E ele parece usar o restante da magia dele para alguma coisa. E não sabemos exatamente o que ele usou de magia ali, mas eu acredito que essa magia que ele usou foi justamente para avisar o Billy. E aqui, para quem não sabe, é a cidade de Atenas, na Grécia. Dá pra ter certeza disso porque essa paisagem aí é típica da cidade. E por conta da edição de ter mostrado Atenas ali, deduzimos que esse museu seja o Museu da Cidade de Atenas. E é onde vemos as vilãs do filme. O Mago Shazam, nesse momento em áudio, informa que elas estão atrás do Billy. Contudo, nesse momento, elas estão na Grécia, bem longe do Billy na Filadélfia. Então, eu acredito que elas estão nesse museu da Grécia porque é o local onde se encontra esse cajado do Mago Shazam. E percebam como que nesse take o cajado está quebrado. E quando elas encostam no cajado, parece reacender algum tipo de magia. E além disso, tem um outro segredinho nessa cena aí, que é o que está atrás delas, a própria estátua do Atlas. E talvez isso seja um pequeno easter egg que elas estão tentando recuperar o seu pai, ou pelo menos os poderes dele. Sabemos pela página do IMDb do Shazam Fúria dos Deuses que uma pessoa vai interpretar o Atlas no filme, mas não temos noção da extensão das quantidades dessa cena. Ou seja, o Atlas pode aparecer apenas num flashback, ou talvez ele seja de fato o final boss do filme. E assim, ó, vamos falar um pouco dessas filhas do Atlas que são as vilãs do filme. Elas são a Hespera e a Calypso. Sabemos que elas serão as principais vilãs do filme e usarão muita magia para tentar deter o Shazam. O que não sabemos é se elas serão as vilãs finais do filme e não o Atlas. Um detalhe importante é que quando elas tocam no cajado do Mago Shazam, elas parecem receber os poderes ou então informações para encontrar o Shazam na Filadélfia. Afinal, nesse momento aí do filme, elas estão na Grécia e o Billy está lá nos Estados Unidos.
Elas precisam ter algum guia para encontrar ele facilmente. E na minha opinião, a resposta mais óbvia é o cajado do Mago Shazam da localização dos poderes do Shazam. Agora, o que o cajado do Mago Shazam tá fazendo na Grécia, isso eu não sei ainda. Se você tem uma boa teoria para isso, por favor, comentem aqui embaixo. Nas cenas seguintes, podemos ver que algum tipo de fumaça ou explosão aconteceu no museu e os turistas estão tentando fugir. Com certeza, isso é uma consequência da Héspera ter tocado no cajado do Mago Shazam. Outra cena importante é essa do Shazam, que ele já está com a armadura queimada aqui. E ele está vendo alguma coisa acontecer no céu. A edição tem uma sacada inteligente de mostrar o Shazam olhando para o céu e mostrar alguém no céu olhando para baixo. Então talvez essas cenas tenham algum tipo de ligação. Contudo, eu acho um pouco difícil por causa da colorização da cena. Porque a cena que a gente vê as vilãs tá um pouco alaranjado, como se fosse entardecer do sol. E a cena do Shazam tá tudo muito azulado, como se fosse no meio do dia. Mas isso pode ser apenas uma impressão, ou mesmo uma edição inteligente para o próprio trailer enganar que as cenas estão conectadas. Porque esse negócio de mudar a cor do cenário, do fundo, da colorização da cena é algo muito comum em trailers. E bem, nessa cena aqui das vilãs tem algo importante acontecendo. O Fred aparece rapidamente e podemos ver que ele foi sequestrado pelas Hespéridas. E também temos a personagem da Rachel Zegler. Por enquanto, a gente sabe muito pouco sobre a personagem da Rachel Zegler. Mas, a princípio, o nome oficial dela é Anteia. E não é uma personagem que existe nos quadrinhos da DC. Vocês vão perceber que tem pouquíssimas referências ao universo DC nesse filme. É realmente muita informação de mitologia grega, mas de DC não tem tanto assim. Na mitologia grega, Anteia é o nome de uma filha dos Zeus com Erinome. Contudo, o mesmo nome também é associado à deusa Hera, que pra quem não sabe é a esposa dos Zeus. Só que assim, eu acho um pouco difícil essa personagem ser a deusa Hera. Talvez ela seja uma descendente da deusa Hera, talvez. Mas até o momento não dá pra ter certeza absoluta. Percebam também que a Anteia usa roupas normais, o que é um indicativo que talvez ela vivia normalmente entre os humanos, e que talvez nem soubesse de suas origens. E também há indícios de que ela terá um romance com o Fred. Algumas pessoas acham que ela está sendo manipulada pelas vilãs para enganar os heróis. E tem outras pessoas que estão achando que ela de fato é uma das vilãs e está manipulando por ela própria os heróis. E em especial o Fred. Porque o Fred tem essa queda por garotas e tudo mais, e é uma fraqueza que eles podem usar para chegar no Billy. Só que assim, eu não acho que a Rachel Zegler vá ser assim, vilã, super vilã. Eu acho que no máximo ela tá agindo contra a vontade dela, ou talvez sendo chantageada pelas vilãs para agir contra os heróis. De um jeito ou de outro, eu acho que no final do filme ela vai ajudar os heróis. Gabriel, e tem alguma referência à HQ do Shazam? Então, gente, eu pesquisei bastante e essas personagens não tem nenhuma relação com o Shazam. No máximo, a gente tem a questão do Atlas, que já apareceu sim em algumas HQs do Shazam, mas era muito mais por causa que o Atlas dá o nome dos poderes do Shazam, e nada muito além disso. Então assim, em termos de história, esse é um filme bem original. Temos aqui também uma rápida cena à noite com uma barreira no céu. Nesse momento não temos como saber ainda em que momento isso ocorre no filme, mas eu acredito que seja algo envolvendo a batalha final, justamente pela montagem do trailer e de algumas cenas de ação que ocorrem durante o dia e no entardecer. Na cena seguinte, vemos o Billy ao lado do Mago Shazam, gritando Shazam! E esse local onde eles estão vai aparecer de novo no trailer. E ele acaba sendo um local importante porque ele dá informações da localização dessa cena no meio do filme. Porque a gente vai ver em outros ângulos ali os cipós que já estão tomando conta da cidade. Não sabemos também como que o Mago Shazam apareceu ali. Talvez seja uma manifestação da magia que ele usou antes para justamente aparecer nesse momento. Logo em seguida, cortamos para essa cena da Héspera conversando com o Shazam. E temos aqui a tal da piada da família, o que é uma piada meta também por causa dos Velozes e Furiosos. E isso acaba sendo meta por causa da atriz. Ela já atuou em filmes do Velozes e Furiosos. E eu acho que é por isso que essa piada acaba sendo engraçada. Além disso, aqui o Shazam grita família e ninguém aparece para ajudar ele. E isso daqui com certeza é uma relação direta com o que o Shazam falou pro pediatra dele, de que ele não consegue reunir a família Shazam nos momentos que ele precisa. Claro, porque provavelmente nesse momento cada membro da família Shazam estava em algum lugar fazendo alguma coisa de super-herói e eles não escutaram o Shazam.
e ele acabou ficando sozinho nesse momento. Enquanto os dois falam, temos uma pequena cena de ação envolvendo alguém misterioso. É uma pessoa e talvez essa pessoa seja o Atlas, ou uma manifestação do Atlas. E depois vemos o Shazam segurando o cajado do Mago Shazam. E assim, ó, eu tenho certeza absoluta que o local onde ele tá usando esse cajado aí é no estádio de beisebol que vai aparecer depois. Eu olhei vários vídeos dos bastidores desse estádio e o próprio cenário com esses tijolos é exatamente igual ao estádio de beisebol que tem na Filadélfia. E sabe, isso acaba sendo muito importante porque numa outra cena dentro do estádio de beisebol, a gente vai ver a Calypso usando o cajado do Mago Shazam. Então, assim, alguma coisa vai acontecer aí que o Billy vai pegar esse cajado. Talvez ele leve o cajado de uma forma ingênua até os vilões, ou talvez ele vá para recuperar o cajado. De um jeito ou de outro, isso deve acontecer na metade do filme. E bem, nesse momento do trailer, a família não aparece para ajudar o Shazam. E na cena seguinte, temos o momento que a família está reunida. E que, na minha opinião, é a melhor cena do trailer, que eles estão juntos e gritam Shazam para aparecer com os trajes deles. Shazam! Com certeza, esse momento que eles estão juntos não é o mesmo momento de antes. Eu acredito que essa cena aqui seja no início do filme, porque eles estão com os poderes. E não vai ter nenhuma relação com a cena anterior, que o Shazam tá conversando com a vilã. E é nesse momento que a gente vai começar a ter algumas cenas dos poderes das vilãs. Essa aqui no meio é a Calypso, a Lucy Liu, e ela tá invocando os cipós no estádio que eu comentei antes. E o estádio, para quem quer saber, se chama Citizen Bank Stadium. Ela tá usando novamente o cajado do Mago Shazam. E na cena seguinte, o Mago Shazam tá falando justamente dos impactos desses cipós dentro da estrutura da Terra, e que a Terra não vai aguentar esses cipós. Toda essa cena tá ligada diretamente com a cena anterior que o Billy se transforma. E o detalhe é que é só ele que se transforma ali. Então, com certeza, as coisas estão relacionadas nesse momento. O estádio de beisebol é todo destruído e podemos ver que os cipós estão indo para a cidade. E em seguida, temos esse trailer muito legal da Mary Marvel investigando alguma coisa. E o detalhe é que ela está na Rocha da Eternidade, e todo esse local foi customizado pelos heróis. E assim, ó, não se sabe nesse momento o que eles estão pesquisando. Mas assim, ó, eu acredito que eles vão buscar informações sobre mitologia grega. Porque com certeza eles vão ter os nomes das vilãs e vão tentar buscar algum livro antigo do Mago Shazam para tentar descobrir alguma fraqueza delas. É o que eu acho que vai acontecer. Em seguida, temos essa cena aqui que todos estão olhando para alguma coisa no ferro velho. E é importante aqui olhar de novo para a camisa do Fred. Ele tá com a mesma roupa que estava no terraço no início do trailer. Mas vejam aqui que depois ele vai ficar sem a camiseta. Lá no final do trailer, quando ele aparece no estádio de beisebol com um dragão atrás dele, ele também tá sem a camisa. O que indica que essas cenas estão conectadas e que o dragão vai atacar eles. Aliás, falando no dragão, é exatamente nesse momento que ele aparece pela primeira vez. E assim, ó, eu pesquisei um pouco dentro da mitologia grega e eu acho que esse dragão se chama Ladão. Ele tem múltiplas cabeças e protege o Jardim das Hespéridas. E principalmente o Pomo de Ouro. Talvez uma das filhas do Atlas o invoque nesse momento para pedir ajuda. Na cena seguinte, temos a Rachel Zegler com uma armadura que não apareceu em outras cenas. E ela está sendo atacada por um raio. Esse raio pode ter vindo sim do Shazam, mas eu acredito que tenha vindo da própria Calypso mesmo. E assim, ó, esse lugar que a gente vê aqui que a família Shazam tá, tudo indica que isso é uma biblioteca com informações sobre a mitologia grega que o Mago Shazam usou antes. Talvez seja até um local secreto dentro da Rocha da Eternidade. E é agora no trailer que a gente vai ter a principal dica que a família Shazam vai perder seus poderes. O Mago Shazam diz em texto que todos têm seu valor. Como se ele quisesse valorizar quem não tem poderes, sabe? E temos aqui a mãe adotiva do Billy, a Rosa, incentivando ele e todos os irmãos dele recuados. E isso daqui pra mim tá indicando que os outros ali não podem fazer nada nesse momento, que eles não têm poderes. E além disso, o Mago Shazam diz que o Billy precisa lutar pela sua família e não com ela. Então percebam aqui o jogo de palavras, porque se fosse para a família Shazam estar reunida de novo, como aconteceu no primeiro filme, ele iria lutar com a sua família.
e não pela sua família. Veja aí que tem uma diferença muito grande. Pra mim, isso aqui é a prova definitiva que em algum momento a família Shazam vai sim perder seus poderes. E o ponto todo aqui é que pra batalha final, quem vai estar com os poderes é só o Billy. E isso daqui talvez seja um grande arco de personagem pro próprio Billy, porque ele vai ver o filme todo os heróis que ele quer ficarem longe dele e ele sempre querer ficar junto com a família Shazam. E no final do filme ele ser forçado a agir sozinho. E assim, ó, isso seria um bom desenvolvimento de personagem. Tô bem curioso pra ver como que eles vão tratar isso. Mas claro que isso ainda é uma especulação minha, né? Pode não ser bem isso. E essa cena aqui é outro indicativo que a família Shazam tá sem os poderes. Todos abraçam o Billy e eles estão atrás dessa árvore, na qual eu acredito ser a árvore aqui do lar das vilãs, mas com tudo restaurado de alguma forma. E em seguida temos alguns clipes do Shazam voando e desviando dos prédios, e também as filhas do Atlas ameaçando alguém com um cajado. E essa cena aqui com certeza está ligado diretamente com a Rachel Zegler e o Fred. Na Comic Con a gente teve uma descrição de uma cena exclusiva que eles viram lá, que é exatamente o mesmo local, com a Rachel Zegler conversando com o Fred sobre a Comic Con mesmo, e provavelmente é nesse momento que as duas filhas do Atlas vão chegar ali e ameaçar a Rachel Zegler. E bem, logo depois tem essa cena aqui muito curiosa dos unicórnios, e novamente a família Shazam sem os seus poderes. E aqui temos a Antheia usando os poderes dela, e podemos ver que o Fred aparece mesmo ali, o que confirma o seu envolvimento nessa parte final do filme. E o poder da Rachel Zegler parece invocar alguma coisa. Talvez ela esteja levitando esse espaço onde elas estão para ficar mais perto do céu, e talvez até chegar a algum lugar. No finalzinho do trailer temos o Shazam novamente com o cajado fugindo do dragão, e o mesmo dragão atacando o Fred e a Rachel Zegler, o que novamente, né, aumenta os rumores sobre o romance entre ela e o Fred. No finalzinho do trailer tem a tal da piada do carro que atinge o dragão e termina o trailer. Ufa, gente, assim, ó, muita coisa nesse trailer, e eu preciso confessar pra vocês que eu gostei muito de ver esse frame a frame desse trailer, porque ele tem muitos segredos. É porque como é um filme que tá tratando muito com mitologia grega e não tanto com coisas da DC, a gente acaba aprendendo bastante ao pesquisar essas coisas, e eu gostei disso. E a outra coisa muito legal desse trailer é a questão da família Shazam ficar sem seus poderes, porque isso é um indicativo muito grande pro futuro dos filmes do Shazam. Talvez não influencie assim tanto o DCU, não vai ter uma grande ameaça nem nada disso, mas eu tô achando que o final do filme é que a família Shazam não vai ter mais seus poderes, e apenas o Shazam vai continuar com eles. Talvez eles até consigam recuperar os poderes no final do filme, mas eu acredito que boa parte dos irmãos ali do Billy não vão querer continuar com seus poderes, e talvez apenas o Billy e a Mary Marvel continuem com os poderes. Eu tô achando que pode acontecer isso. Claro que isso é apenas uma especulação. Eles podem perder seus poderes no meio do filme e no final recuperar os poderes e ficar como tava. Pode ser também. Só que daí eu fico pensando num futuro filme do Adão Negro. Porque se eles mantiverem toda a família Shazam com seus poderes, como é que eles vão fazer no futuro filme do Adão Negro? Vai trazer toda a família do Shazam junta, mas daí vai ser muita gente para desenvolver. Talvez só o Shazam, e talvez até por isso eles percam seus poderes, para já setar, né, a continuação com Adão Negro e o Shazam, e só levar o Shazam para o filme do Adão Negro. Na minha cabeça isso faz muito sentido. E outra coisa, a família do Shazam deve perder os poderes, porque a magia do Shazam estará prejudicada por algo que as vilãs irão fazer durante o filme, ou talvez por algo envolvendo o Shazam, e a culpa deles perderem os poderes seja do próprio Shazam. E assim, ó, eu confesso que se for algo por culpa do próprio Billy, ele agir um pouco egoísta nesse caso para proteger a família dele, eu acho que seria uma boa ideia. E assim, ó, a outra coisa que também chama muito a minha atenção são as vilãs. Elas estão fugindo de estereótipos, e eu acho que podem surpreender bastante. Com certeza são pontos positivos que tivemos nesse trailer. E eu realmente tô com muita curiosidade em ver a cena pós-crédito desse filme. Porque assim, ó, a ameaça que o Shazam tá enfrentando nesse filme é global. Esses cipós podem destruir toda a cidade, ou o planeta inteiro. Então, como ele provavelmente vai salvar o mundo no final do filme, porque, né, é um filme de super-herói, talvez a própria Liga da Justiça reconheça o valor do Shazam. Já que no início do filme ele tá inseguro com si mesmo, nada mais gratificante do que ser reconhecido pelos seus próprios heróis.
Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman. Então eles poderiam até aparecer no final do filme e promover o Shazam a ser membro da Liga da Justiça. Eu com certeza consigo ver isso acontecer. E na minha opinião seria bem legal. Mas pessoal, essa daqui foi a análise do trailer do Shazam. Por favor, fiquem atentos para a análise do trailer do Adão Negro e comentem aqui o que vocês estão achando do filme. No mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre a análise do trailer Shazam, a Fúria dos Deuses. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!